Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui na plataforma de webinars do Embarcados e hoje vai rolar por aqui um webinar sobre o desenvolvimento de projetos com conectividade LTE para IoT usando Quectel, um apoio da Maquinica DHW. Hoje serão apresentadas as soluções da Quectel de conectividade celular, incluindo 2G, 3G, 4G, LPWA, e vai ser feita uma breve apresentação do que está sendo desenvolvido também para 5G. Eu conversei agora há pouco com o Neymar e ele vai fazer a apresentação, Neymar Duarte. Ele é FAE da Maquinica DHW, ele é engenheiro eletrônico com experiência no desenvolvimento de hardware para sistemas baseados em FPGA e também atua como engenheiro de aplicações na Altera, na Maquinica DHW e com desenvolvimento de projetos eletrônicos, consultorias e treinamentos na área de FPGA. Se vocês não viram o webinar que o Neymar apresentou aqui no Embarcados e os textos que o Neymar postou lá no Embarcados, deem uma olhada porque vale muito a pena. Conheço o Neymar já faz bastante tempo e ele é fera. Vou chamar ele para a sala. Vamos lá, Neymar, pode começar a apresentação. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado a todos aí pela presença. É uma alegria estar de volta aqui no Embarcados. É sempre uma oportunidade legal aí para a gente conversar um pouquinho e trocar um pouquinho de experiência aí com vocês e aprender um pouco também de vocês aí das perguntas, das questões. Hoje o foco vai ser, como foi passado, a parte de conectividade usando LTE, Long Term Evolution, também conhecido aí popularmente como 4G. Como o Thiago tinha passado, hoje a gente vai abrir um pouco o leque. Na última apresentação eu falei basicamente sobre Low Power Wide Area Network, ou seja, aplicações IoT de banda mais estreita, normalmente focadas em aplicações onde você tem a restrição do uso de bateria. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre toda a solução que a Quectel tem, incluindo as categorias mais altas, de categoria 1 até categoria 21, são as categorias de conectividade LTE disponíveis, onde, por incrível que pareça, você consegue atingir taxas de transferência de até 2,5 gigabits por segundo em LTE. E vamos também dar uma pinceladinha, falar um pouquinho sobre 5G. Para que a coisa não fique muito árida ou pouco proveitosa, uma das coisas que eu tinha conversado com o Thiago, que a gente acabou cobrindo nesse webinar, foram a parte de dicas mais práticas para o desenvolvimento de projetos com conectividade celular, que vai ser a parte mais final da apresentação. Então, bom, aqui o índice do que vai ser apresentado. Vamos começar com a visão geral da Maquinica. A Maquinica é uma empresa de origem japonesa que está no Brasil aí desde 2012. Ela tem hoje 27 funcionários e a sede fica em Santa Catarina. E nós temos também escritórios em São Paulo, em São Paulo e em Porto Alegre. O que é IoT? A famosa internet das coisas. É um conceito que se refere basicamente à interconexão digital de objetos que a gente usa aí no dia a dia. E de objetos com pessoas. E aí você vai perguntar, mas como é que se conecta objetos com pessoas? Simples. Hoje em dia estão começando a aparecer, por exemplo, aplicações onde, por um celular, você liga e desliga a cafeteira em casa, você liga ou desliga a banheira de hidromassagem em casa, você manda encher uma banheira, uma piscina, você abre e fecha o portão, você verifica o status do portão da sua casa, você recebe alerta se houver algum movimento estranho na sua casa e assim por diante. E entre objetos, principalmente na indústria 4.0, a ideia é que hoje toda a conexão entre sistemas de controle, máquinas, atuadores, etc., seja feita pela internet, usando internet. A Maquinica, como eu comentei, é uma empresa japonesa e no Japão uma das principais aplicações que nós estamos trabalhando hoje é no controle da rede elétrica do Japão, sendo feita de forma segura e usando a internet para isso. Um outro termo muito usado em IoT eu preciso mandar os dados para a nuvem, entre aspas. Qual que é a ideia? De alguma maneira, usando algum tipo de conectividade baseada em Ethernet,
você consiga mandar a informação que você tem para um servidor remoto e receber informações de um servidor remoto. Isso aqui é uma figura que mostra como é que essa coisa funciona. E aí você vai dizer, tá, mas eu estou vendo ali, por exemplo, um controle remoto conectado, de videogame conectado à nuvem. Bom, essa é uma das coisas que as empresas estão visualizando para o futuro. Você vai ter jogo online onde o jogo é renderizado remotamente e através de uma conexão rápida, por exemplo, 5G, com latência muito baixa, você consiga jogar, sendo que você só vai usar a tela do teu celular ou a tela do computador da tua casa para visualizar a imagem, mas toda a parte de renderização do jogo e a inteligência do jogo vai estar por trás. A parte de indústria, transmissão e recepção de áudio, coisa já bem comum, conectividade, conectar microprocessadores ou sistemas embarcados pequenos com a rede e assim por diante. Aqui são alguns exemplos práticos de IoT. Então, na parte de cima é um sistema de criação de peixe onde tudo é monitorado remotamente. Você controla a temperatura da água, quantidade de comida que está sendo dada, quantidade de CO2 na água, se identifica alguma substância que possa ser prejudicial para os peixes e assim por diante. Mais interessante do que isso, você consegue ver, por exemplo, o gráfico em tempo real, o gráfico do passado histórico e a condição em tempo real do que está acontecendo nesse sistema de piscicultura, nessa fazenda de piscicultura. Do lado direito a gente tem uma caixinha, um chatbot, ou seja, uma caixinha que responde a comandos de voz, uma lâmpada inteligente, onde você controla coisas como a dimerização da lâmpada, a cor da lâmpada, remotamente, e aplicações simples como, por exemplo, usar um celular para controlar luz, appliances da sua casa e assim por diante. Bom, o que a gente pode esperar de IoT para os próximos anos? Em 2020, aliás, esse ano que vem, a expectativa é que esse mercado de internet das coisas voltado para a industrial movimente em torno de 151 bilhões de reais no mundo, numa taxa de crescimento anual aí em relação a 2019 de 8%. E segundo o IDC, o universo de informação criado por objetos diferentes vai representar 44 trilhões de gigabytes de tráfego no ano que vem. Ou seja, essa é uma característica interessante de IoT, você gera uma quantidade gigantesca de dados. Expectativa de objetos conectados. E aqui, por objetos conectados, entenda-se absolutamente tudo. Um celular, um computador, um dispositivo de IoT, etc. Em 2015, a estimativa era de que tínhamos 15,41 bilhões de objetos conectados, ou seja, 2 para cada habitante, aproximadamente. Esse ano que vem, 2020, 5 anos depois, esse número, a expectativa é que ele praticamente dobre, vá para 30,73 bilhões. E mais 5 anos para frente, em 2025, esse número vai crescer 2,5 vezes, vai chegar a 75,44 bilhões de objetos conectados. Se a gente for olhar agora só para conexões machine to machine, ou seja, um equipamento falando com a rede, um sensor falando com a rede, um dispositivo falando com a rede, nós subimos aí em 2017 de 6 bilhões, a expectativa para o ano que vem é de chegar a 10 bilhões, chegando a 14 bilhões aí em 2022. E a estimativa do número de conexões por rede celular para 2020 de objetos, ou seja, sem considerar os telefones, é que esse número chegue aí a 3 bilhões de conexões de objetos conectados no ano que vem, passando em 2015 de 300 milhões para 3 bilhões em 2020, um crescimento de 10 vezes em apenas 5 anos. Olhando para a IoT, quais são as formas que eu tenho de conexão com a IoT? A menor de todas é o Near Field Communication, o NFC. Os objetos, eles não podem, os celulares ou os equipamentos, eles não podem estar afastados a mais de 4 centímetros um do outro. Depois a gente tem Bluetooth BLE, a conexão pode chegar a 30 metros. RFID é uma forma de IoT, apesar de ser, normalmente ela ser unidirecional. A gente usa bastante isso aí quando passa lá no Sem Parar. E nesse caso o alcance é de 25 metros, em torno de 25 metros para o UHF. 6LoWPAN depende da implementação que for utilizado, depende da modulação que for utilizado, etc. Wi-Fi
num ambiente normal ele chega aí a 20 metros, mas se você tiver, por exemplo, muitas paredes com atenuação mais alta, esse número cai bastante. No meu apartamento, por exemplo, a sala fica, sei lá, 7 metros de onde fica o roteador e às vezes você não consegue pegar direito. Por outro lado, em visada direta, nós fizemos alguns testes recentemente num projeto para uma empresa de energia elétrica e a gente conseguiu 170 metros de distância quando o transmissor estava numa altura razoável, próximo aí de um fio de alta tensão. Com visada direta e usando antena de alto ganho, esse número pode chegar a 20 km ou mais. Zigbee de 10 a 100 metros, Z-Wave até 100 metros, usado em automação residencial. Versões de conectividade para distâncias maiores, Low Power Wide Area. Então temos o LoRa, que vai a 5 km na área urbana e 20 km com visada direta na área rural, Sigfox, que pode chegar a 40 km em área rural, 10 km em área urbana, mas com a contrapartida de você ter uma taxa de transferência bastante baixa nessas duas tecnologias. E usando tecnologia celular, Low Power Wide Area, você tem para baixa conectividade com baixa taxa, CAT-M1, CAT-M2, e NB-IoT, NB1 e NB2. Nesse caso, a conexão ela depende bastante da frequência. Quanto mais alta a frequência, menor o alcance direto com a torre. Por outro lado, você tem o suporte da operadora, ou seja, você tem torres distribuídas pela cidade inteira, você consegue facilmente cobrir uma cidade inteira usando as torres disponíveis. E quando a gente precisa de uma conexão de banda mais larga, eu não preciso de 10, 20, 100 kbps por segundo, eu preciso de megabit por segundo daí para cima. Aí as alternativas são diferentes. A mais usada normalmente é Wi-Fi. Eu fiz uma apresentação sobre isso quando estava falando lá ano passado sobre Expressif. Então nós temos o padrão Wi-Fi, ABG, N, AC e AX. No padrão B vai até 11 megabits por segundo, trabalha em 2.4 GB, que é o mais antigo. O padrão A vai até 54 megabits por segundo e trabalha em 5 GHz. O G vai até 54 MB em 2.4 GB. O padrão N trabalha tanto em 2.4 quanto em 5 GB e tem taxa de transferência variando aí entre 76 e 600 MB de pico. O AC vai de 433 MB a 6.9 gigabits por segundo. E o AX, um novo que está entrando, vai de 600 MB a 9.6 gigabits por segundo. Então essas são as alternativas que a gente tem hoje para Wi-Fi, sendo que o AX ainda tem praticamente nada de equipamento disponível. O AC já está se tornando bem popular, bem difundido. E telefonia celular com categorias mais altas. Então, CAT1 até CAT21, depende da frequência e alcance. E você tem, a gente vai ver daqui a pouquinho, a taxa de transferência pode chegar a 2,5 gigabits por segundo. 5G, a promessa hoje é de chegar a 34 gigabits por conexão em 5 GB em ondas milimétricas, ou seja, acima de 6 GHz. Como é que evoluiu a questão do celular? Os primeiros equipamentos móveis de telefonia foram a versão que hoje em dia é chamada como 0G, ou pré-celular. Não havia um padrão específico e a primeira implementação de um sistema público foi feito pelo Bell Labs nos Estados Unidos em 1964, que tinha a capacidade aí de se conectar com a rede pública, com a rede de telefonia normal. Antes disso, por exemplo, o próprio Bell Labs, em 1946, disponibilizou o primeiro serviço desse tipo, onde você tinha uma operadora lá, ou seja, uma pessoa sentada numa mesa, recebia a ligação por rádio e conectava com um determinado número. A Rússia também desenvolveu um sistema semelhante em torno de 1950. A versão G só tinha transferência, não tinha transferência de dados, era só voz, o sistema AMPS, e ele começou a ser operado em 1983. Na verdade, a primeira operação comercial disponível foi em Tóquio, em 1979, e a última a ser desligada foi no ano passado, em 2018, na Rússia. Na verdade, em algumas áreas da Rússia ainda estão, até o ano passado, ainda estavam sendo usadas. Continuam ou não tem essa informação. 2G é o sistema totalmente digital, mas com suporte direto à voz.
Então, a mensagem é transferida pelo GSM. Foi o primeiro a apresentar suporte a SMS, a MMS, Multimedia Message System, e SMS, Short Message System, onde você integrava as funções daqueles antigos BIPs. E ela, em 2,5G, ela tem taxa de transferência de até 50 kbps por segundo, usando GPRS, e usando ED, essa taxa sobe até 1 megabit por segundo, ainda está em operação em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil. Uma coisa interessante do 2G é, como os primeiros equipamentos, as maquininhas de cartão de crédito, usavam módulos 2G, provavelmente a rede 2G no Brasil vai ser desligada depois da rede 3G, que é a rede mais nova. O 3G também é totalmente digital, mas também tem suporte direto à voz. E a taxa máxima de transferência original, usando WCDMA, era de 2 megabits por segundo. Depois, usando HSPA, ela subiu para 5,76 megabits de download e 14 megabits por segundo de upload. E no HSPA mais beamforming, você chega até 42 megabits por segundo, que é o HPSA+. 4G. 4G foi lançado bem recentemente, a primeira instalação comercial dele foi em Estocolmo, 2009, tem aí 10 anos de uso, e ele não suporta mais diretamente voz. Você consegue falar por voz usando VoLTE, Voice over LTE, e nem todas as operadoras hoje ainda dão suporte a esse tipo de conexão. Na parte de conexão de internet, ele suporta IPv4 e IPv6. A banda inicial começava tem a versão 0, a gente vai ver daqui a pouquinho, que também tem uma taxa de transferência de 1 megabit por segundo, mas a partir da categoria 1, a gente começa com 10 megabits por segundo e ela sobe até 2,5 gigabits por segundo quando você faz a agregação de banda, ou seja, você usa várias frequências para receber informação e transmitir informação de uma mesma conexão. Então você tem upload até 1 gigabit por segundo estacionário e 500 megabits por segundo de download também estacionário. 5G. A previsão hoje é para sub 6 GHz, ou seja, para frequências abaixo de 6 GHz, vai ser a mesma velocidade disponível hoje em 4G, em alguns casos taxas de transferência até menores. A interface de rádio está sendo mudada, está sendo usado 5G-NR, New Radio, onde você tem outros modos de modulação, suporte a beamforming, suporte a MIMO e assim por diante. E tem duas features previstas para o 5G, que são Ultra Reliable Low Latency Communication. Qual a ideia? Você ter um único objeto, um único receptor, um único módulo móvel conectado a mais de uma antena, usando mais de uma banda, de tal maneira que se uma daquelas bandas cair, você mantém a estabilidade da conexão. E com latência super baixa. Só para ter uma ideia, uma latência numa boa conexão LTE chega até 20 milissegundos de latência. No caso da latência para 5G, ela vai ser igual ou inferior a 1 milissegundo, 20 vezes menor. Isso vai possibilitar, entre outras coisas, você fazer, por exemplo, a questão de você poder jogar online com a renderização sendo feita num servidor remoto. A outra característica é Massive Machine Type Communication. A ideia é um padrão, um protocolo completamente focado e voltado para IoT. Hoje no LTE isso foi, entre aspas, remendado. Na especificação original não estava previsto isso. Nas versões mais novas você tem o CAT-M1, CAT-NB1, NB2, CAT-M2 também é caminho, mas no caso do 5G, desde o princípio já foi pensado em IoT e uma implementação completamente focada em IoT. A primeira implementação disponível esse ano comercialmente foi na Coreia do Sul pela SK Telecom, foi inaugurada em abril desse ano. Categorias de LTE. Então, o padrão LTE, Long Term Evolution, é definido pelo 3GPP.
E ele tem alguns diferenciais em relação a 3G. Por exemplo, permite agregação de links e modulações diferentes para o mesmo link. Taxa de transferência vai até 1 gigabit por segundo para conexões estacionárias únicas, não com agregação. Permite MIMO, ou seja, múltiplo input, múltiplo output. Você pode trabalhar tanto no receptor quanto no transmissor com mais de uma antena. E permite também técnicas de beamforming. O que é o beamforming? Você tem um conjunto de antenas, uma rede de antenas, e você transmite a mesma informação nas diversas antenas, dando atrasos diferentes para cada antena, de forma a simular como se fosse uma lente convergindo o sinal com potência mais alta em uma determinada região que você tem interesse. Isso vai ser muito usado agora em 5G. Quais são as modulações utilizadas? Então, aqui embaixo estão mostrando as modulações utilizadas. QPSK, você tem 2 bits por símbolo. QAM16, você já tem 4 bits por símbolo. QAM64, você tem 6 bits por símbolo. E QAM256, 8 bits por símbolo. Quadrature Amplitude Modulation, ou seja, você na hora de transmitir, você modula a fase e a amplitude do sinal que você está mandando. Quanto mais alta a ordem de modulação, maior a chance que você tem de ter erro naquela transmissão do lado do lado do equipamento que está recebendo o dado. Então, se você quiser uma transmissão de alcance longo, você vai usar QPSK. Só tem 4 símbolos e esses 4 símbolos estão bem afastados um do outro. É fácil você detectá-los e a chance que tem de você receber isso com erro é menor. À medida que você vai mudando, você vai se movendo para modulações índices de modulação mais eficientes, você também aumenta a taxa de erro e normalmente o alcance daquela transmissão com confiabilidade cai. Bom, e aqui está uma foto, entre aspas, das diversas categorias disponíveis em LTE. As duas primeiras, M1 e M2, são categorias voltadas para IoT, com banda menor, 1 MB e 4 megabit, alcance maior e baixo consumo de energia. Todas elas suportam apenas uma antena. Então você tem outra coisa interessante, o uplink normalmente ele é maior do que o downlink. Esses objetos são feitos para transmitir muito mais do que receber informação, esses padrões. E você vai com uma única conexão até 1 ou 1 bis, que é de 10 megabits por segundo de downlink e 5 megabits de downlink. A partir da categoria 4, eu já preciso de 2 conexões para ter a taxa máxima. E a taxa máxima, no caso da categoria 4, vai até 150 megabits por segundo. Depois eu tenho categoria 6 com 300 megabits, 75 de download e assim por diante. Até a categoria 17, que teoricamente ele conseguiria de downlink, agregando 8 canais, 8 conexões, cada uma delas modulando com QPSK QAM 256 QAM, ele conseguiria teoricamente me entregar 25 gigabits por segundo. Eu não conheço nenhum módulo disponível para essa categoria. A Quectel, ela tem categoria, e aqui provavelmente acho que tem um erro, na verdade deve ser 2,5 e não 25 mil megabits por segundo, deve ser 2,5 gigabits por segundo. A Quectel, ela tem módulos até categoria 20, 2 gigabits por segundo, tá? Tem 12, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, 12, 16, 12, 18 e 20. Só que no Brasil hoje nós temos um problema. As operadoras, elas trabalham no máximo até a categoria 6, no máximo 300 megabits por segundo. Acima disso, as operadoras não trabalham. Uma outra coisa que vale a pena ressaltar é, se você tem um equipamento categoria 6 que vai trabalhar até 300 megabits por segundo, 300 megabits por segundo, ele tem o fallback automático, ou seja, ele consegue operar em categoria 0, categoria 1 e assim por diante. Ele trabalha com taxas mais baixas também automaticamente. Categorias focadas em narrowband, ou seja, banda baixa, inclusive usando partes do espectro onde outros canais estão alocados. Eu posso colocar um cara desse, com uma banda muito estreita, 100 kHz, eu posso jogar isso dentro de uma banda utilizada por
para outra função que ele normalmente não interfere. Então eu tenho categoria NB1, foi disponibilizado na release 13, o número máximo a taxa máxima de transferência esperada nesse cara é em torno de 100 kbps por segundo, e NB2, que vai até 200 kbps por segundo de uplink e de downlink. Low Power Edge Area. Como eu já tinha feito uma apresentação aí no começo do ano, só fazendo uma revisão rápida, não vou rever tudo, eu tenho algumas coisas que me permitem reduzir o consumo de energia. O primeiro deles é o PSM, Power Saving Mode, onde eu posso deixar o módulo dormindo por um tempo. A segunda é, eu faço a recepção de dados de forma descontínua, ou seja, entre duas transmissões, duas recepções de pacotes de dados, eu posso negociar com a torre para que ela me mande uma parte e me dê um tempo para que eu possa processar aquilo ou durma, e assim eu consigo economizar energia para receber dados. E o Extended Discontinuous Reception, onde eu coloco intervalos maiores entre ciclos de recepção, ou seja, entre duas recepções distintas eu ponho um intervalo maior. Isso aqui é um gráfico onde ele mostra o PSM, o Power Saving Mode, onde o módulo entra em Deep Sleep. Aqui no caso da Quectel, os módulos têm consumo, quando em Deep Sleep, de até menos de 1 microampere, e vai ter um período em que ele vai transmitir, e depois a recepção ele vai fazer de forma descontínua, ou seja, ele recebe um pouco, volta a dormir, recebe outro pouco, volta a dormir, ou processa aquele dado sem precisar ficar escutando. Ele pode inclusive desligar o rádio nessa hora para economizar energia, e a recepção é feita de forma descontínua. O tempo de PSM que eu posso negociar com a antena é de até 310 horas, ou seja, entre duas transmissões consecutivas, eu posso configurar um tempo num intervalo de até 310 horas. Nesse tempo, o módulo fica dormindo. No Extended Discontinuous Reception Mode, entre cada pacote recebido, eu consigo também negociar com a antena, com a torre, o intervalo entre duas recepções descontínuas. E o intervalo entre blocos de recepção varia entre 20 segundos até 2,92 horas. Você pode perguntar, mas para que eu vou fazer isso? Muitas vezes, por exemplo, o módulo está recebendo uma atualização de software, e ele vai receber isso em pacotes pequenos. Se ele não tem capacidade de gravar na memória inteira de uma vez, o que ele vai fazer? Recebe um pacote, valida, grava aquele pedacinho na memória. Esse tempo que ele está usando para gravar na memória, ele não precisa estar ouvindo a torre. Ele pode desligar a parte de RF, economizar bastante energia, enquanto ele vai processando, ou vai gravando os dados recebidos, ou processa os dados recebidos, e aí ele, na próxima janela de recepção, ele recebe o próximo pacote de dados. Novamente, uma revisão rápida sobre as categorias de Low Power Wide Area. Então, eu tenho o CAT-M1, foi definido pelo 3GPP na release 13. Ele usa uma banda relativamente estreita, 1.4 MHz, só para ter uma ideia, a menor banda de celular é 10 MHz, sendo que hoje em dia, nas taxas de transferência mais altas, a menor banda é de 20 MHz. Aqui ele usa só 1.4 MHz, a potência de transmissão também é baixa, 100 ou 199 miliwatts. Só para ter uma ideia, 2G você consegue transmitir até 1 watt. Então, 5 vezes ou 10 vezes menor do que 2G. E tem a mesma taxa de transferência do 2G, 1 megabit por segundo de upload e de download. Seria a taxa máxima possível de transferência nesse padrão. Um número real, mais realista, uma taxa de download de 300 kbps e de upload em torno de 375 kbps por segundo no modo Half Duplex. Ele uma hora transmite e depois ele só ouve. Suporta os modos Half Full Duplex de operação. Usa apenas uma antena, uma single antena solution. E o tempo de vida da bateria, dependendo da bateria e dependendo do módulo, pode chegar até entre 5 e 10 anos para 2 pilhas alcalinas do tipo AA. E vai ser o primeiro padrão suportado no Brasil. Uma coisa interessante do LTE é que ele tem uma latência próxima aí da latência 2G, ou seja, entre 50 e 100 milissegundos é o valor típico de latência. E por ele ter uma banda alta,
ele suporta, e uma latência relativamente baixa, ele suporta transferência de voz, ou seja, eu consigo usar o VoLTE, Voice over LTE, para passar voz em CAT-M1. Essas são as bandas suportadas, da banda 1 até a banda 31, que é a última a ser adotada no Brasil, 450 MB, suporta a banda 28, 700 MB, as bandas padrão de celular, que são 800, 850 e 900, 800, 850 e 900 MHz, e suporta as bandas usadas em 3G, 2G, 3G, que são 1700, 1800, 1900 e 2100 MHz. Categoria NB1, Narrowband, categoria 1, também foi definida pela 3GPP Release 13, e esse usa uma banda só de 180 kHz, modulação só PSK, e permite uma taxa de transferência máxima por dispositivo de 100 kbps por segundo. Potência a mesma do CAT-M1, 20 ou 23 dBm, 100 ou 200 mW de transmissão, e uma taxa realista, média, é 27 kbps por segundo de download, em torno de 62,5 até 70 kbps por segundo típico de upload. Suporta operação apenas no modo half duplex, não suporta full duplex. Também só trabalha com uma antena e o tempo de vida da bateria pode se estender entre 7 e até mais de 10 anos. Muito em breve ele vai estar disponível no Brasil. A primeira operadora que vai fornecer esse serviço está uma briga aí entre a TIM e a Claro para ver quem oferece primeiro essa funcionalidade, esse novo padrão. Um problema do LPWA é a latência. A latência é entre 1,6 e 10 segundos, ou seja, eu infelizmente não posso contar, se eu quero transmitir um dado imediatamente, essa transmissão imediata, se eu for esperar a próxima janela de transmissão, posso ter que esperar um período bem longo. Então, para aplicações onde a latência necessária é baixa, o ideal é não usar o CAT-NB1 e sim usar o CAT-M1. Usa basicamente as mesmas bandas do CAT-M1. NB2 é o padrão mais novo de Narrowband, também usa 180 kHz de banda, e ele permite que você conecte até 1 milhão de dispositivos por célula. Ele tem especificação para uma potência de transmissão bem mais baixa, 25 mW, ou seja, ele vai permitir operar em 25 mW, 100 mW ou 199 mW, e tem uma taxa de transferência máxima mais alta do que o NB1, vai até 282 kbps por segundo. Tá? Suporta também só o modo half duplex. Tempo de vida da bateria para o NB2 é sempre maior do que 10 anos. No Brasil ainda não tem nenhuma. Tem alguns pontos de teste só no Brasil, mas ele ainda não está disponível de forma um pouco mais ampla. E uma coisa interessante dele é que ele permite você localizar o dispositivo captando sinais de antenas próximas. Você tem uma referência de geolocalização. Não é exata como o GPS, mas te dá uma ideia de onde você está. Ou seja, dependendo da aplicação, você não precisa de um GPS no teu sistema. Você pega a informação da rede celular. E ele permite uma banda nova, que é a banda 70, de 2 GHz de operação. Bom, e as outras categorias? Categoria 1 até categoria 88. Aqui está o link, onde tem a informação de quais são as bandas disponíveis. Hoje estão cadastradas 88 bandas diferentes. Todas elas são usadas? Não. E algumas delas já são para 5G. Para entender isso, a gente vai falar um pouquinho sobre LTE de categorias mais altas, categoria 1 até 21, e 5G, o que está vindo por aí. Em 2008 foi lançado a primeira versão oficial do LTE. Em 2009 foi feita a primeira instalação na Coreia do Sul, foi feita a primeira instalação de um sistema 4G baseado em LTE, e de lá para cá a norma vem sofrendo atualizações. Então em 2013 veio o LTE Advanced, em 2016 o LTE Advanced Pro, que permite taxas de transferência mais altas, modulações melhores, etc. E esse ano, 2019, foi lançada a primeira norma 3GPP R15+, de R15, na verdade, que começou a definição do 5G.
O que eu consigo no caso do LTE? No LTE original, a modulação máxima que eu tinha era 64 QAM. E eu conseguia até conexão com até 4 antenas, com até 4 conexões simultâneas, entre aspas, sem agregação de banda, ou seja, cada banda trabalhava sozinha. Então, eu tenho 4 antenas, mas a conexão que eu vou estabelecer é única, ou seja, ele vai estar ligado numa única antena, numa única torre. Então, eu tinha categoria 3, que está definida até 100 megabits por segundo, categoria 4, que vai até 150 megabits por segundo. Depois veio a versão LTE Advanced, que é a laranja, onde eu já tenho definição para a categoria 6, e eu posso agregar até 2 canais de torres e de frequências diferentes para fazer o download. E agora a minha frequência passa de 150 para 300 megabits por segundo. Na sequência eu tenho o LTE-A Pro, onde ele definiu os padrões, que foi definido em 2016, padrões para 600 megabits por segundo, 1.2 gigabits por segundo e 2 gigabits por segundo, categoria 20, agregando até 7 bandas diferentes, de antenas diferentes. E um outro salto que foi dado é permitindo usar a modulação mais eficiente, que é a M256, além da QAM64, e implementando o MIMO com até 4 antenas, 4x4, 4 antenas diferentes para transmissão e para recepção no meu equipamento. O que permitiu esse aumento de taxa? Primeiro, agregar mais espectro, ou seja, eu pego bandas diferentes, de antenas diferentes, e uso isso para compor, entre aspas, o meu link. Segundo, uso de múltiplas antenas, MIMO. Eu consigo fazer com que várias antenas trabalhem como se ela fosse, entre aspas, uma única antena, reconstruindo o sinal de forma melhor e com menos erro. E ordem de modulação mais alta, passou de QAM64 para QAM256. No 5G, o que está se esperando? A chave para o próximo padrão vai ser um maior espectro disponível. E agora, qual é a ideia? Eu vou ter, na verdade, 3 padrões diferentes. Sub 2,6 GB, ou seja, usando basicamente a banda que está sendo utilizada hoje, onde a banda de cada link varia entre 20 e 100 MHz. Entre 2,6 e 6 GB, essa banda já sobe para um valor entre 100 e 200 MHz de banda. E acima de 6 GB, a banda vai variar por link entre 100 MHz e 800 MHz, usando faixas de frequência que vão de 6 GHz até 100 GHz. O problema é, quanto mais eu aumento a frequência de operação, menor é o alcance do meu equipamento. Uma das coisas, por exemplo, que o 5G vai utilizar são modo de modulação diferente. A torre que vai transmitir para você com uma potência alta, com a qualidade de sinal boa, etc., ela, por exemplo, vai transmitir para você em QAM256. Quando você transmite de volta para a torre, você usa um sistema de modulação menos eficiente, QAM64, por exemplo, para você ter um alcance maior, menos erro, não precisar subir tanto a potência para atingir a torre. Por outro lado, a assimetria da conexão, ou seja, a relação entre a taxa de upload e a taxa de download, vai aumentar em relação ao que é hoje, ou seja, você vai conseguir transmitir muito menos do que você recebe. Falar um pouquinho agora sobre a Quectel. Quem é a Quectel? É uma empresa fabricante principalmente aí de módulos de telefone celular. Ela também tem outros módulos, tem módulos, por exemplo, só de GNSS, GPS, módulos de sistemas compatíveis com versões mais antigas, por exemplo, 2G, 3G, e hoje é um dos 3 maiores produtores do mundo, e no Brasil ele é o número 1, é quem mais produz. Ela trabalha com diversos fornecedores de chipset, MediaTek, Qualcomm, Intel e assim por diante, e está homologada em diversas operadoras aí do mundo inteiro. Essa aqui é a presença da Quectel no Brasil, no mundo, aliás. Ela tem um escritório aqui em São Paulo, um outro escritório na Argentina, na América do Sul,
E no mundo inteiro ela tem escritórios aí espalhados pelo mundo todo, sendo que a maior parte do desenvolvimento, etc., é feito no Oriente, na China, na Índia e assim por diante. Vamos dar uma olhada agora rapidamente, eu não vou entrar em detalhes dessa vez como eu fiz da última vez, em cada módulo, características de cada um deles, só vou dar uma visão geral do que já está disponível, o que está vindo pela frente. No caso de Low Power Wide Area, módulos menores, no Brasil, o mais recomendado hoje é o BG96. Ele tem suporte à categoria CAT-M1, NB1 Narrowband 1 e também tem suporte a 2G. Isso é importante principalmente para aplicações que demandem mobilidade, por exemplo, um rastreador ou coisa parecida, porque tem regiões do Brasil que ainda mal e mal tem cobertura de 2G, quem dirá de LTE. Então esse módulo ele tem fallback para 2G, ou seja, eu consigo usá-lo além do 4G, eu consigo usar também 2G, claro, com eficiência de bateria menor, alcance menor, etc., mas a conexão consegue ser estabelecida. Tem o BG95, tem uma versão global que também tem fallback para 2G, também tem GNSS, o módulo de GPS embutido, integrado, e suporta CAT-M1, e aqui tem outras M2, M3, M4, isso são variantes internas do módulo, não são categorias M2, M3, M4, etc. Tá? O BC69 vai ser lançado em fevereiro do ano que vem, vai ser o menor módulo o menor em tamanho é o BG77, na verdade, mas o BC69 ele tem a vantagem de ele não ter nenhum ball na parte de baixo, ele pode ser soldado manualmente na placa. Também suporta CAT-M1, NB2, com fallback para NB1 e GNSS. Esse cara já não tem suporte a 2G. Então, no Brasil, por exemplo, se ele fosse usado hoje, ele teria restrição de uso. E o BG6000 M3, o M3 também não é padrão M3, e sim um indicativo da própria Quectel. Ele é pino a pino compatível com o MC60 e tem custo mais baixo. Com o chipset da MediaTek tem o BC66, BC66 Norte América e BC66 N1. O ideal é usar uma versão global, como o 66, e o N1 ele é um módulo que só suporta 450 MHz. O BC950N-N1, que é uma banda relativamente nova, que está começando a ser utilizada agora, e ela tem uma grande vantagem sobre as outras bandas de telefonia celular, que é o alcance. Ela consegue um alcance muito maior do que a banda 28, que é 700 MHz, e bandas com frequências mais altas. Da HiSilicon tem o BC, aí muda de BG para BC também, BC95 e BC68. Basicamente o que muda é o chipset que é utilizado lá dentro e o preço. A HiSilicon, normalmente os módulos que usam o chipset HiSilicon custam mais baratos do que a MediaTek e bem mais baratos do que os módulos que usam o chipset da Qualcomm. E o BC95V, ele tem uma vantagem sobre os outros, que é o tal do OpenCPU. Ele tem um consumo muito baixo, reduzido em 30% em relação às outras alternativas, tem BLE e tem suporte a OpenCPU. Você consegue rodar programas dentro do módulo, usando o sistema de desenvolvimento disponibilizado pela Quectel. Basicamente, o que você tem lá dentro é uma CPU que roda um FreeRTOS e algumas tarefas que consomem até uma certa porcentagem de CPU, o usuário pode fazer dentro do módulo. Tá? E, finalmente, tem o da Unisonic, o BC96. É um módulo também de custo bem baixo. O único problema dele, custa mais baixo até do que a HiSilicon, o único problema dele são as bandas que não são você não tem tantas bandas disponíveis para esse módulo quanto tem para os módulos anteriores. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre cada um dos módulos, eu não vou entrar no detalhe, depois a apresentação vai ficar disponível. Uma coisa interessante alguns desses módulos eles são pino a pino compatíveis, ou seja, se na sua placa você fizer um layout com determinado footprint, você pode trocar de módulo, por exemplo, migrar entre o BG96 e o G96, que é o módulo 3G, e no mesmo footprint você usa módulos com categoria, inclusive sobe para categorias maiores como CAT1 e CAT4, usando o EG95 ou EG91. E todos eles são pino a pino compatíveis. Os únicos cuidados que você deve tomar são
Primeiro, prevê desacoplamento na placa suficiente para atender o módulo que tem o maior consumo. Segundo, normalmente eles não são exatamente do mesmo tamanho externamente, então você tem que prever uma área ao redor do módulo no footprint da sua placa para que ele acomode o maior módulo que você quer usar. Mas ele permite migração de 2G até 4G, tá? No mesmo footprint. O BC66 é um módulo bem pequeno, não é o menor, 17 por 15 milímetros. E os kits de desenvolvimento disponíveis para esses módulos. Categoria, o que é chamado de Standard LTE. Estamos falando aí de categoria 1 até 10 megabits por segundo e categoria 4 até 150 megabits por segundo. São duas famílias distintas, final 1 e final 5. A final 1, EC21, EG91, EC21 com as diversas variantes, e EG21 com as diversas variantes, eles são módulos categoria 1 até categoria 1, categoria 0. Alguns deles suportam fallback para 3G e 2G. E, dependendo do módulo que você escolher, eles são pino a pino compatíveis. Um ponto importante na hora de você escolher o módulo é verificar o final do módulo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o final traço E, traço A, traço V, traço J, traço AU, etc. O que esse final indica? Para que região do mundo aquele módulo foi desenvolvido? No Brasil, nós usamos as mesmas bandas usadas na Austrália. Então, para nós, normalmente o que funciona é ou a versão global ou a versão AU de Austrália. Alguns módulos são feitos, por exemplo, focados no uso na América do Norte. E normalmente eles têm faixas de frequências diferentes e o mais importante, eles têm certificação em algumas operadoras dos Estados Unidos. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas dependendo do país, você tem uma única operadora para homologar todos os módulos do país, como é o caso do Brasil. E em outro, cada operador homologa os seus próprios módulos, que é o caso dos Estados Unidos. Então, o fato de você, por exemplo, ter um módulo homologado na Verizon nos Estados Unidos, não quer dizer que aquele módulo necessariamente também está homologado na AT&T. Lá exige-se homologação por carrier, por operadora. Não, como no Brasil, uma única certificação que serve para todas as operadoras. Um outro tipo de módulo oferecido pela Coictel são os Smart Módulos. O que é isso? São módulos que têm processadores com capacidade de processamento alta. Se você der uma olhada, o mais fraquinho aqui é um Cortex A7 quad-core, ou seja, tem 4 núcleos de 32 bits, padrão ARM A7, trabalhando a 1.1 GHz, e eles rodam Android, ou seja, você consegue implementar a sua aplicação toda lá dentro. Na verdade, o que é um módulo desse? Ele é um celular completo no módulo. Tem entrada de voz, entrada de câmera, saída de voz. Alguns deles têm interface PCI Express e assim por diante. E normalmente ele começa em categorias já mais altas. Começa em categoria 4, 150 MB, vai para a categoria 6, que vai até 300 megabits por segundo. E em alguns casos, ele tem, por exemplo, no caso do SC60, ele já está preparado para inteligência artificial. Ele tem um Neural Processing Engine dentro dele. O que é um Neural Processing Engine? É um processador neural implementado dentro do módulo. Ele suporta vídeo de 4K, câmera de 24 megapixels até 30 frames por segundo e tem uma quantidade grande, até 32 GB, por exemplo, de eMMC e 3 GB de Low Power DDR4. Tá? Então são módulos que, na verdade, no caso do SC66, ele tem 8 processadores, sendo 4 deles 64 bits rodando a 2.2 GB e outros 4 também de 64 GB rodando a 1.84 GHz. São módulos bem parrudos, compatíveis com bons celulares e, óbvio, com o custo mais alto. Módulos chamados Advanced LTE, ou seja, de categorias mais altas. A Coictel tem hoje, para a categoria 6, o EG96,
Os dois outros módulos do lado, o EP06 e o EM06, na verdade são o módulo EG06 montado para uma interface Mini PCI Express, que é o EP06, o P é de PCI Express, Mini PCI Express, e o EM ele usa um form factor M.2, um padrão M.2, que é aquele padrão usado para placas de expansão, memória, etc., para celular. Para as categorias mais altas, o EG12, para a categoria 12, ele suporta categoria 12 e só tem uma outra versão dele encapsulada no form factor M.2, que é o EM12, e o EG18 tem o EM20, que também suporta a categoria 20, com form factor para M.2. O EG18 ele permite agregação de 5 canais e MIMO 4x4, e o EM20 permite agregação de até 7 canais. O chipset, entre aspas, é o mesmo, mas eles foram feitos com capacidades ligeiramente diferentes. Finalmente, falando aí sobre 5G, o que a Quectel já tem? Nos Estados Unidos, ela foi a primeira empresa a certificar um módulo 5G lá fora. Ela tem o RG 500Q, ele trabalha em frequências abaixo de 5 GB, abaixo de 6 GHz, mas já utiliza a arquitetura de rádio nova, que é o tal do 5G New Radio, arquitetura de modulação e demodulação específica para 5G. E, como sempre, quando você introduz uma tecnologia nova, você tem que dar suporte para tecnologias mais antigas. Então, os dois módulos eles são compatíveis tanto com LTE quanto com 5G. E então você tem o RG 500Q e o RG 510Q. 510Q tem as mesmas características, só que ele trabalha em ondas milimétricas, ou seja, ele trabalha acima de 6 GHz. E você tem a versão no form factor M.2 desses dois módulos, que seria o RM510Q e o RM500Q. Bom, deu para ver que tem bastante opção de módulo, né? Na hora de eu escolher um módulo, que fatores eu tenho que levar em conta? Como é que eu escolho o melhor módulo para a minha aplicação? E o finalzinho agora da apresentação, a gente vai falar sobre isso e alguns cuidados que a gente tem que tomar na hora de projetar a minha placa, o meu sistema usando um módulo da Quectel. Primeiro, para qual aplicação eu vou desenvolver o meu produto? Dependendo da aplicação, módulos diferentes podem e devem ser usados. Por exemplo, se a minha aplicação vai ser alimentada por bateria, dificilmente eu vou poder usar um módulo com gastão, entre aspas, em termos de energia. Eu vou ter que usar uma versão low power wide area. Em alguns casos, as necessidades são conflitantes. Eu quero usar uma bateria pequena, mas tem que durar muito tempo, eu preciso de uma banda alta e ligar, o sistema precisa ficar ligado o tempo todo. Desculpa, amigo, acho que nesse caso você não vai conseguir nenhuma alternativa válida. Mas dentro dos certos parâmetros você consegue encontrar a melhor aplicação, melhor módulo para a tua aplicação. Outra questão normalmente módulos com taxa mais alta, eles já são projetados para trabalhar ou com bateria grande ou com uma fonte de alimentação AC, por exemplo, ligada na tomada. E nesse caso o consumo não é problema, o que você precisar você pode usar. Minha aplicação necessita de que banda mínima no pior caso? É um critério que você vai usar para escolher o rádio, a melhor alternativa em termos de categoria de LTE. Se eu precisar implementar, por exemplo, uma conexão com taxa baixa e com consumo muito baixo, obrigatoriamente eu vou cair no LPWA, Low Power Wide Area. Por outro lado, se eu preciso de latência muito baixa, às vezes eu, mesmo não precisando de uma banda alta, mas se eu precisar de latência baixa, eu vou acabar caindo numa categoria mais alta de LTE para conseguir essa latência tão baixa. Uma outra questão a ser considerada eu vou utilizar uma CPU disponível nesse módulo ou não? Isso também faz diferença na hora de escolher o meu módulo. Outra pergunta para a aplicação que eu tenho em mente, eu vou precisar de fallback ou não? Por exemplo, se eu quiser fazer um rastreador para ser usado no Brasil inteiro, com certeza eu vou precisar de fallback para 2G, porque para 3G/2G, de preferência para 2G,
que é o padrão ainda mais difundido no Brasil, porque à medida que as operadoras foram trocando equipamentos de cidades maiores, elas iam colocando esses equipamentos 2G em áreas mais remotas. Então, hoje, a maior cobertura no Brasil, de longe, ainda é 2G. Dependendo do que você estiver usando, faz todo sentido você usar uma versão que tenha fallback para 3G ou para 2G. Se eu estiver usando um módulo categoria 1 ou acima e precisar de uma conexão de alta velocidade, não adianta eu querer fazer fallback para 2G, eu vou ter que fazer fallback para 3G, HSPA+, e aí eu tenho que prever isso também. Outros pontos a considerar são consumo. Quando eu tenho um módulo low power que tem fallback para 2G, a diferença de consumo é gritante. No 2G você tem picos de consumo de até 2 amperes. Enquanto que o módulo trabalhando na transmissão, na taxa máxima, ele vai transmitir no máximo 200 miliwatts, colocando em 3V3, por exemplo, em 3 volts, para arredondar o número, isso aí vai cair para, sei lá, 60, 100 miliamperes. Agora, quando eu pego um módulo 2G, ele consegue consumir até 2 amperes de pico durante a transmissão. Então, eu preciso levar isso em consideração para ver quanto vai passar a durar minha bateria, principalmente se eu tiver uma região onde só uso 2G. Segundo, taxas de transferência de categorias inferiores também são menores e vão reduzir e podem ser significativamente menores do que na maior categoria possível. Por exemplo, eu tenho um módulo de 150 megabits por segundo com capacidade de fallback para 2G. Categoria 4, LTE de 150 megabits por segundo, se eu baixar para 2G, vai cair 150 vezes a minha taxa máxima de transferência, porque em 2G eu transfiro no máximo 1 megabit por segundo. Se for categoria 6, é pior ainda, ele trabalha em 600 megabits por segundo. Então, ele tem fallback, mas eu tenho que levar isso em conta na hora de eu considerar o projeto como um todo. Outro ponto, em que região do mundo eu vou vender o meu sistema? Se for só no Brasil é simples, basta ter certificação Anatel. Se for na América Latina, as bandas são as mesmas, só que daí eu preciso checar se ele tem a certificação nos outros países onde ele vai ser vendido. A coisa complica quando eu passo a vender isso em outras áreas, outras regiões do mundo, porque eventualmente eu não posso usar qualquer módulo, eu tenho que usar um módulo, por exemplo, uma versão global de algum módulo que funcione em qualquer região do mundo. E se eu for para outros países como os Estados Unidos, eu tenho que checar se ou nas operadoras que eu pretendo usar para prover o serviço para o meu sistema, se eu tenho homologação lá ou não. Como eu comentei, nos Estados Unidos, cada operadora tem a sua própria certificação. AT&T, Verizon, T-Mobile, US Cellular e Sprint, cada uma delas tem a sua certificação. E eu preciso checar se o módulo que eu quero usar está certificado naquela operadora ou não. No caso das versões globais, às vezes as versões globais de módulos não estão certificadas nessa operadora. Eu preciso comprar uma versão para aquela operadora. Uma outra alternativa é eu usar um módulo e comprar, na hora que eu for adquirir o módulo, eu compro módulos diferentes para popular aquele socket, para que eu possa, aquela versão produzida, vender em algum outro lugar. Quais são as minhas principais necessidades e restrições? Às vezes eu tenho um projeto que tem necessidades conflitantes. Algumas são capacidade de fallback e duração da bateria, custo versus taxa. E aí também é mais ou menos óbvio. Quanto maior a taxa de transferência disponível para um módulo, maior o custo dele e maior o consumo de energia. Não tem milagre. Eu preciso avaliar isso. Pretendo ter quantas versões diferentes do mesmo produto? Muitas vezes eu quero um produto, por exemplo, uma versão com GNSS e a outra sem GNSS. Eu posso comprar 2 módulos diferentes que têm o mesmo footprint e economizar. Ao invés de eu comprar só um módulo com GNSS que é mais caro, eu divido a minha produção em 2 partes, uma um módulo sem GNSS e a outra com. Por quanto tempo eu preciso ter o meu produto em produção e sendo mantido? Ou seja, eu vou dar garantia para o cliente, durante quanto tempo eu vou precisar manter aquele item em produção? Isso é um cuidado que você tem na hora de escolher o módulo. No caso, por exemplo, da Quectel, hoje os módulos, todos esses que foram apresentados, têm garantia de produção até 2025. E esse tempo de produção ele é reavaliado e normalmente 1 ano antes do módulo sair de linha, eles mandam uma nota para todos os clientes dizendo, olha, tal módulo vai sair de linha,
a tua última compra é daqui a tanto tempo, e se você quiser manter exatamente aquele módulo, você tem que comprar a quantidade suficiente para garantir a tua linha de produção ou a manutenção que você vai precisar para os produtos que já foram vendidos pelo tempo que você estimar. Uma coisa interessante é que normalmente ela oferece módulos com pinagem, mesma pinagem, funcionalidade similar, e muitas vezes, inclusive, a parte de código é absolutamente igual. Se tira um, põe o outro, ele continua rodando. Às vezes é necessário alguma pequena mudança, por exemplo, em comandos AT ou interfaces, mas coisas menores. Existe algum requisito adicional a ser avaliado? Por exemplo, o que mais eu preciso nesse módulo? Sei lá, uma interface PCI Express, USB, SDIO, I2C, SPI, serial, coisa parecida? Qual é a necessidade de usar? Eu tenho necessidade de usar o processador interno do módulo ou não? Eu posso usá-lo ou não? Eu quero usá-lo ou não? E aí eu tenho que avaliar um módulo que tenha OpenCPU ou um Smart módulo que tenha uma CPU parruda dentro do módulo. O meu produto vai precisar fazer atualização em campo, FOTA, Field Update Over the Air. Essa é uma decisão que você vai ter que avaliar também. Tem módulos que essa atualização pelo ar é feita usando o comando AT. Tem outros que isso é feito de forma mais difícil, e no caso de celular não lembro de nenhum desse tipo, mas no caso de módulo só de GPS, existem módulos que simplesmente não permitem atualização, ele vem queimado em ROM. Então é uma coisa que você precisa avaliar. É necessário o uso de alguma outra interface de RF, BLE, Bluetooth, ou clássico, ou BLE, Wi-Fi, NFC ou coisa parecida? Tem que avaliar e escolher um módulo que tenha essas características. Eu preciso prever migração do módulo, ou seja, mais de um módulo podendo ser soldado naquele mesmo socket na placa? Eu preciso de GNSS ou GPS? Se sim, eu tenho algum requisito adicional para essa interface, ou seja, precisão, eu quero alguma interface de Ethernet que me permita acelerar a aquisição do satélite, ou seja, ter o first fix, e assim por diante, são coisas que eu preciso avaliar. Além dessas, existe alguma restrição adicional a ser considerada? Algumas são espaço em placa. Cara, eu preciso do menor módulo possível. Tem um cliente, por exemplo, que ele precisava de um módulo super, super pequeno, porque o espaço mecânico que ele tinha para implementar a placa inteira dele era bem pequena. Acabou caindo num 77, num BG77 da vida, porque ele economizava alguns milímetros de cada lado. Outra restrição: a altura do módulo tem que ser pequena, eu não posso ter um módulo muito grosso, eu tenho que ir lá e avaliar os módulos disponíveis. Eu preciso de um módulo que já tenha interface num padrão existente, PCI Express, M.2 e assim por diante. Outra coisa que eu tenho que avaliar é a dissipação. O módulo esquenta um pouco. Quanto mais alta a taxa de transferência, mais potência ele dissipa, mais potência ele gasta. Então eu preciso avaliar isso também. Eu vou conseguir manter a temperatura ambiente de operação para aquele módulo se ele chegar naquela dissipação? Outra pergunta: eu preciso ter qual a faixa de temperatura que eu vou usar para esse módulo? É só comercial de 0 a 70 ou eu preciso de temperatura automotiva, de menos 55 a mais 125, de menos 40 a mais 125? Um outro detalhe é: o meu módulo precisa ter ou não certificação automotiva? Então são coisas que eu preciso avaliar. Finalmente, beleza, eu decidi que eu vou fazer o projeto. Que cuidados eu tenho que ter na hora de fazer o meu projeto? E com isso a gente encerra a apresentação. A sugestão sempre é a seguinte: a primeira vez que você está usando aquele tipo de módulo, começa com um kit de desenvolvimento. Pô, mas o kit é meio caro, né? Depende. Ele é mais barato do que você desenvolver uma placa e soldar, comprar os componentes, soldar, montar e depois depurar a placa. O custo é muito menor, principalmente se você levar em conta as horas de engenharia que você vai gastar para fazer isso. O segundo é: o kit já vem testado, funcionando, está tudo certinho. Normalmente você acessa ele por comando AT via interface USB, ou conversor USB serial, ou interface serial, e você está no ar, mandando comando. Você já consegue começar a desenvolver, se não o software final, pelo menos uma versão inicial do software usando esse kit. E uma outra coisa interessante é: você vai ter uma plataforma funcional e estável para comparar com o seu produto quando você tiver o produto em mãos. Esse sinal está meio estranho. Vou comparar com o kit, como é que está o mesmo sinal no meu kit de desenvolvimento. E o kit ele vem completo. Tá? Então, como dá para ver aí, já vem tudo: fonte, antena,
cabos de conexão, conversor e assim por diante. É literalmente chegar, plugar e sair rodando. Tá, eu quero usar um módulo, mas eu quero manter um processador que eu já uso em outros projetos. Tem um monte de software desenvolvido, já tenho tudo rodando lá dentro, só quero colocar essa conexão a mais. O que eu devo considerar nesse caso? Bom, alguns pontos que você tem que considerar são, primeiro, taxa máxima de transferência necessária. E aí a conta é feita pela máxima e não pela mínima. Por exemplo, se eu tenho um módulo que eu consigo 150 megabits por segundo de conexão com esse módulo, não faz o mínimo sentido eu ligar esse módulo via interface serial. Eu vou ter, assim, sendo muito generoso, se for um RS-232, 230 kbps por segundo. Se for interface serial 3v3, dependendo do caso, eu consigo configurá-la até 1 megabit por segundo, 1,5 MB, não muito mais do que isso. Se eu quero realmente os 150 MB, eu vou pensar numa outra interface, por exemplo, SDIO. Só que para isso eu vou precisar de um processador mais parrudo e eu vou precisar pensar em outras coisas como, eu tenho um driver para esse módulo, eu tenho as interfaces necessárias no meu processador, no meu sistema para conectar com esse módulo, para usar toda essa taxa e assim por diante. A outra pergunta é, no processador que eu pretendo usar, eu estou rodando algum sistema operacional hoje? Se eu não estou usando o sistema operacional, eu vou ter que fazer o meu código em bare metal, ou seja, em C puro. Nesse caso, a pergunta que eu tenho que fazer será que eu não consigo algum software de demonstração que já me dê um V0 aí na hora de desenvolver software? Eu vou ter que fazer tudo do zero mesmo? Se ele tem um sistema operacional, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é, para esse módulo, eu tenho um driver ou eu consigo um driver que funcione para esse módulo? Se eu tiver que desenvolver o driver para aquele módulo, eu também vou gastar um tempo precioso e com um custo meio alto. Outro cuidado que eu tenho, e que cuidados eu tenho que tomar na hora que eu estiver desenvolvendo minha placa? Vou começar a fazer o esquema elétrico. Normalmente a primeira escolha que você faz é das fontes de alimentação, tanto de alimentação interna do módulo, da parte de potência, etc., quanto dos pinos de I/O. Tem módulos, por exemplo, que funcionam com tensão de I/O mais baixa, 1V8, outros com 3V3. E principalmente na parte de potência da alimentação, da Coectel, todos eles funcionam no range completo de uma bateria de lítio-íon, 3.2, 3.3 até 4.2 volts. Mas, às vezes, é interessante, por exemplo, eu trabalhar com um conversor DC-DC se eu tiver que gerar 3V3, por exemplo, para outras coisas dentro da minha placa. Às vezes, vale a pena eu também alimentar o módulo com esse conversor DC-DC. E aí, nesse caso, eu tenho que selecionar um conversor DC-DC que entregue a potência que o módulo precise e que tenha um ruído baixo gerado, ou seja, tem uma frequência de chaveamento mais alta do conversor DC-DC e um bom filtro de saída para gerar o ripple gerado. A outra questão é qual é a corrente de pico necessária para o módulo. Se eu pegar um módulo 2G, por exemplo, ele vai me dizer que a corrente média necessária é de 250, 260 miliamperes. Só que na transmissão ele consegue consumir até 2 amperes. A recomendação é que você use uma fonte com capacidade de corrente maior do que 2 amperes, de preferência 10% a mais, para garantir que, mesmo no pico, e não somente, e aí você vai ter que considerar não só o módulo, mas todo o resto que está consumindo a tensão gerada para ele, normalmente a tensão nominal gerada para o módulo em si é 3V8, você tem que garantir que uma corrente 10% maior esteja disponível na hora de especificar essa fonte. Um outro cuidado que às vezes a gente não toma é, você pega um conversor DC-DC, ele te dá uma corrente de saída, sei lá, 2 amperes. Quando você pega o manual, ele vai garantir 2 amperes até temperatura ambiente, sei lá, de 50 graus. Acima de 50 graus ele tem um derrate. Se eu quiser operá-lo a 85 graus, ele não consegue me fornecer mais do que 1,5 ampere. Então, o que você tem que fazer? Avaliar a temperatura ambiente de operação do seu produto e garantir que a fonte que você escolheu, para aquela temperatura ambiente, ele te entregue pelo menos 10% acima do necessário só para o módulo. E se a fonte alimentar mais coisas, você tem que somar o consumo do restante das coisas que você está ligando na mesma fonte. Um outro cuidado que, infelizmente, é muito comum a gente ver clientes que não tomam é em relação ao desacoplamento do módulo.
o fabricante ele normalmente diz, olha, para esse módulo você vai colocar tais capacitores próximo dos pinos de alimentação do módulo. E aí tem dois problemas. Primeiro, às vezes a pessoa faz o roteamento usando uma trilha fina para rotear a saída da fonte ou a saída da bateria até o módulo. Uma conexão com uma trilha fina aumenta muito a indutância e a resistência em série entre a bateria ou a fonte de alimentação e o módulo. Para corrigir esse problema, eu preciso colocar capacitores de valor adequado próximos do módulo. O segundo ponto vocês podem ver nesse gráfico aqui, eu tenho vários capacitores sendo associados em paralelo. Cada capacitor é uma linha dessa, azul claro, roxo, amarelo, laranja, etc. Isso é a impedância característica em função da frequência de cada um dos capacitores individuais. Quando você associa eles em paralelo, você consegue ver a impedância que vai ser apresentada para o circuito daquele sinal, daquela alimentação. A ideia você precisa associar capacitores de valores diferentes em paralelo. Você vai dizer, pô, mas na eletrônica, lá no livro, eu vi que somando um capacitor de 10 nanofarads com um de 1 nanofarad dá 11 nanofarads. Se eu tiver um capacitor de 1 nanofarad, eu ponho lá e acabou, certo? Errado. Eles têm frequência de ressonância diferentes e impedâncias diferentes. Use bons capacitores com baixo ESR, impedância série equivalente, e, se possível, use algum software de simulação, tem alguns gratuitos na internet, eu lembro assim de um software da Kemet, o Cassim, que você pode fazer a associação de vários capacitores em paralelo e ele te mostra a impedância combinada de todos aqueles capacitores associados, que é uma curva similar a essa que está aí, onde você tem vários capacitores individuais e a curva de resposta em frequência de todos esses capacitores de valores diferentes associados. Um outro ponto a ser levado em conta, principalmente para 2G, é que esses módulos às vezes geram potências altas de transmissão de RF. Isso vai irradiar se você não tomar os cuidados devidos na hora de rotear a placa, vai ser irradiado para todo o circuito da sua placa e pode interferir na operação de pino de I/O, de fonte de alimentação, etc. Então, cuidado com isso. Outro detalhe a antena ela precisa de uma impedância característica controlada de 50 ohms para você rotear o pino de saída da antena do módulo e o conector da antena, uma antena na placa. E aí entra um problema. Muitas vezes, já peguei projetos de clientes em que ele não tomou esse cuidado. E por exemplo, a conexão não era a menor possível, era grande. E pior, foi roteada não mantendo a impedância característica em 50 ohms. E aí o que vai acontecer? Na hora de transmitir, você vai ter uma onda estacionária mais alta, ou seja, uma parte da potência que você transmite vai voltar para o transmissor e não vai ser transmitido para a antena, e vai esquentar o transmissor. O outro problema na hora que você recebe o sinal, pelo descasamento de impedância que você tem, você vai perder uma parte do sinal que já é fraco recebido, ou seja, o sinal que vai chegar na antena do módulo, dentro do módulo, é muito mais fraco do que o sinal que chegou na antena. E aí você vai perder alcance. Então, um cuidado muito especial deve ser tomado na hora de você fazer a conexão entre os sinais das antenas, que tem alguns módulos que permitem várias antenas, com MIMO, por exemplo, outros que têm uma antena para GPS, uma antena para Wi-Fi, uma antena para Bluetooth, etc. Então, na hora de você fazer essas conexões com as antenas, tomar esse cuidado com todas elas. O outro ponto não passar nenhum outro sinal digital e nenhum outro layer da placa cruzando a conexão entre o módulo e a antena. A parte onde você conecta a saída do pino do módulo com a antena, para baixo dele não pode passar mais nenhum outro sinal. Tem que ser uma área vazia. O outro ponto importante revisar o esquema elétrico antes de iniciar o layout. De preferência, fazer a revisão por mais de uma pessoa. Um serviço interessante que a gente oferece a Maquinica oferece o serviço de revisão de esquema elétrico de placas que usem os módulos da Quectel. Se a gente vai fornecer o módulo, a gente faz a revisão sem custo. Manda para a gente revisa, se for o caso, se tiver alguma coisa estranha, a gente manda isso para a Quectel. Se vocês quiserem ter segurança jurídica de que o esquema elétrico enviado vai ser tratado com sigilo, a gente assina um NDA com vocês, um Non-Disclosure Agreement com vocês, e a ideia que você tenha uma revisão sem custo para ter certeza de que o teu sistema não vai ter erro no projeto.
e, se necessário, usar o kit de desenvolvimento como referência para o seu projeto do esquema elétrico. Ah, tem funções do kit que eu já vou usar no meu projeto. Copia o esquema que está no kit, porque esse aí você sabe que está certinho, não tem erro. Outro caso é considerar a atualização over the air. Durante a atualização over the air, eu tenho que garantir que a alimentação do módulo esteja contínua até o final da atualização. No caso dos módulos da Quectel, eles até aceitam, dependendo do caso, interrupção. Se você ainda não tiver terminado de baixar todo o arquivo e cair energia, quando ele subir novamente, ele vai procurar em que ponto ele parou a atualização e baixa o restante do arquivo. No pior dos casos, ele começa do início. Ele só atualiza a flash para valer na hora, o bootloader, depois dele ter baixado toda a aplicação, garantido que a aplicação chegou íntegra, e aí sim ele vai lá no bootloader e chaveia para a nova imagem que você acabou de abaixar. Mas ainda assim existe o risco de que, se você desligar a energia de forma brusca no meio da atualização, ele grava isso numa memória flash. E se você interromper a gravação no meio de uma memória flash, no meio do processo de gravação, você tem a chance de danificar permanentemente aquela memória flash. Então, apesar do risco ser baixo, a recomendação é: garanta que, uma vez que você começou a atualização, você tem energia suficiente para terminar a atualização antes de desligar e ligar novamente o equipamento. Posso fazer placas em face simples e face dupla? Até pode. Você tendo bastante cuidado, você consegue. Não em módulos mais densos. Por exemplo, desses 4 módulos aqui de baixo, o único que dá para você fazer sem nenhum problema um projeto em face simples é o BC92, que é esse módulo mais da esquerda. Ele só tem pino nas laterais, ele não tem pinos na parte de baixo. Os outros todos são tipo BGA, ou seja, você precisa fazer a conexão na parte de baixo. Nesse caso, o mínimo sugerido é face dupla, mas a sugestão é: se o teu equipamento suporta um custo um pouquinho maior, faça em 4 layers, usando um layer só para terra. Porque daí você tem uma boa integridade de sinais do módulo, você tem um bom controle de impedância, você vai ter um módulo que vai ter muito pouca chance de te dar problema em campo. Tá? O outro detalhe é, na hora de posicionar os capacitores de desacoplamento, posicione-os tão próximo quanto possível do pino que vai ser desacoplado. O pino de entrada de alimentação para antena, para a parte de potência, para o PA, a parte digital interna, de I/O, etc. Usando como regra do dedão, quanto maior o valor do capacitor, um pouco mais distante ele pode ficar daquele pino. Quanto menor o capacitor, mais próximo ele tem que ficar daquele pino. Por exemplo, se você for colocar um capacitor de 33 PF, sei lá, 2,5 cm de distância do pino, ele já não funciona mais como capacitor. A indutância que existe entre o capacitor e o pino faz com que ele deixe de funcionar como capacitor, ele passe a atuar como um indutor até frequências bem altas. Então, você acaba jogando fora um capacitor, entre aspas. Você pôs ele na placa, mas ele não vai funcionar. No caso das fontes, principalmente as chaveadas, a sugestão é mantê-las o mais longe possível, principalmente da parte de RF, para que elas não sofram interferência. Outro ponto é: a maioria das empresas que fabricam controladores de fonte chaveada, ele te dá um circuito de referência, inclusive com layout. Procure usar esse layout no seu projeto, porque ele já foi testado, garantido, ele está certinho. Tente mudar o mínimo possível esse cara. Placas que precisam de recorte no plano de terra, por exemplo, eu tenho sensores que são isolados do restante do meu circuito. Mantenha esse recorte de plano o mais longe possível do módulo. Tá? E, de forma alguma, faça o recorte do plano de terra passar por baixo do módulo. O ideal é que embaixo do módulo você tenha um plano totalmente contínuo, sem nenhuma interrupção. Manter as trilhas críticas, como as que conectam a antena ao módulo, com o menor comprimento possível. E para trilhas de conexão dos sinais da antena aos conectores de antena externa, garantir que o roteamento seja feito usando uma impedância típica de 50 ohms, o mais próximo disso possível. Quando você for usar uma antena na placa, por exemplo, usando uma chip antena, normalmente você tem uma questão. O módulo ele já tem um casamento de impedância interna para que você tenha na saída uma
impedância de 50 ohms puramente resistível, ou seja, não tem impedância imaginária na saída. E como é que você coloca uma antena, uma chip antena na placa? Chip antena, normalmente, se você pega a especificação do fabricante, principalmente uma antena multibanda, ela não vai ter impedância puramente resistiva para nenhuma banda. Todas elas vai ter uma impedância imaginária, uma parte da impedância imaginária, ou seja, uma indutância ou uma capacitância associada com aquela entrada da antena, e você também vai ter uma impedância característica que nunca vai ser igual a 50 ohms para toda a banda que você quer. Nesse caso, você precisa usar um filtro PLC, como esse esquema elétrico que está aqui embaixo. Esses valores do indutor, do L e dos dois capacitores, muitos fabricantes de chip e antena já te dão o circuito recomendado que você deve colocar, o valor do indutor e dos capacitores. Se o fabricante não te dá esses valores, deixe previsto na placa um filtro LC desse tipo, usando de preferência componentes pequenos, 04, 02, 06, 03 no máximo, SMD. E como você não sabe o valor que você vai precisar, começa com a seguinte condição: troca o indutor por um resistor de 0R e coloca a instrução de não montar nos dois capacitores. E depois, quando você for testar o equipamento, se você tiver um desempenho de RF ruim, aí sim você começa a testar, pode ser por tentativa e erro, pode ser usando um Network Analyzer para medir a impedância de entrada e de saída e ver quais valores você precisa usar para casar a impedância e casar a impedância desse filtro. Se você não fizer isso, você não vai ter os recursos de hardware, ou seja, o footprint do indutor e dos capacitores, para fazer esse casamento, esse ajuste da impedância mais tarde. O outro ponto é: afaste as fontes o máximo que você puder da parte de RF do módulo. Com isso você garante uma integridade melhor de sinais para as fontes e menor interferência durante a transmissão nessas fontes. Uma outra regra interessante que dá para ser vista inclusive na parte de trás desse módulo aqui embaixo: preencha toda a área que sobrar dos layers bottom e top com plano de terra, aterre tudo. Deixar também alguns milímetros ao redor da placa de terra em todas as direções. A única exceção nesse caso é: se você usar uma chip antena, você vai ter que fazer um recorte no terra para que a antena possa funcionar. Aí sim você pode pegar uma das laterais da tua placa, colocar a antena lá e deixa aquele pedaço sem recorte. Mas o resto, preencha com terra e de preferência faça vias ao redor da placa, fazendo uma cerca, entre aspas, de via ao redor da placa, garantindo que tudo aquilo esteja muito bem aterrado. E rotear os sinais de alimentação para o módulo em recortes de plano e não usando trilha fina. Nunca usando trilha fina. Infelizmente eu já vi cliente que usou trilha de 10 mil para rotear sinal de alimentação do módulo. Isso é a morte. Se você fizer isso, você aumenta significativamente a indutância. Então, ou use trilha bem larga, mais de 100 mil, bem mais de 100 mil se possível, ou, o que é melhor, recorte de plano. E, se for necessário usar uma trilha, incluir mais capacitores de acoplamento próximo do módulo para compensar o aumento da indutância que essa trilha gerou. Tá? E aí outras recomendações são: prever no projeto pontos de terra para testar o sistema, ou seja, para plugar uma garra de osciloscópio, incluir filtros e circuito de proteção de entrada e prever pontos de teste ao longo da placa. Atualização over the air. Eu preciso prever isso no meu sistema? O que é? Field Update over the air, ou atualização do módulo pela conexão do próprio módulo pelo ar, é o recurso que permite utilizar o firmware do módulo pelo ar para atualizar o próprio módulo. São dois conceitos de FOTA que precisam ser considerados para o produto final. O primeiro é a atualização do firmware do próprio módulo. A maioria dos módulos já tem comando AT que permite fazer essa atualização de forma automática. Alguns módulos que não são celular, por exemplo, GNSS, isso precisa ser feito externamente. Se o módulo permitir atualização, se ele não for ROM, eu preciso considerar que ele vai poder ser atualizado remotamente, aí eu preciso prever isso. E a segunda atualização é do firmware do meu produto, do processador externo que eu estou usando. Vale a pena eu disponibilizar esse tipo de recurso? Precisa ser avaliado. Se o seu volume de produção for alto, vai ser vendido para todo o Brasil. Se você não fizer isso, você pode ter um problemão na mão, se lá na frente você encontrar algum problema de firmware. Então a sugestão é: a não ser em casos absolutamente excepcionais, considere a atualização over the air tanto para o módulo quanto
para o teu equipamento, para o teu sistema em campo. Tá? Quando ele permitir atualização por comando AT, o cuidado que você deve tomar é garantir que a alimentação seja mantida até o final da atualização. Como eu comentei, ele grava essa informação numa flash. Se você interrompe o processo de atualização de uma flash, existe a possibilidade remota, não é grande, mas existe, de você queimar aquela posição de memória da flash. Isso pode fazer com que o seu módulo seja permanentemente danificado. Preveja a atualização, preveja que durante a atualização você mantenha a alimentação do circuito. Outra coisa que você tem que garantir é que ele não gere um reset durante a atualização. Nenhum circuito externo gere reset durante a atualização. Se você preferir, por alguma razão, atualizar o módulo usando um processador externo, considere as mesmas recomendações, não deixar a alimentação cair durante a atualização e não resetar o módulo. E você também tem que considerar recursos no teu sistema para garantir que você consiga baixar a atualização do software do módulo e depois possa gravá-la na memória do módulo. Uma outra recomendação é, além de usar os sinais TXD e RXD de interface serial para atualizar, se você está prevendo a atualização do módulo, além de TXD e RXD, considere conectar também os sinais de controle de fluxo da interface serial, Request to Send e Clear to Send. Isso ajuda bastante na atualização para que o módulo possa pedir para você parar de mandar dado caso ele precise desse recurso. Para atualização do seu próprio firmware, aí você tem que considerar recursos de memória necessário, algum mecanismo de atualização, de autenticação e fazer uma conexão segura com o servidor seu disponível para garantir que o firmware que você está baixando realmente é seu e não de algum intruso, para evitar uma brecha de segurança. O ideal é que você faça uma conexão com o seu servidor usando um TSL da vida, usando segurança, SSH ou alguma outra conexão segura. O último tópico a ser abordado é certificação Anatel. No Brasil e em quase todos os outros lugares do mundo, para que o módulo transmita em bandas regulamentadas ou não regulamentadas, como é o caso de Wi-Fi, você precisa que o módulo seja certificado. No Brasil, a agência que faz a certificação é a Anatel, todos devem saber disso, mas não custa relembrar. E quem faz a certificação, quem emite a certificação é a Anatel. Mas quem faz o teste do módulo não é a Anatel. São os chamados organismos de certificação designados, ou OCDs. Empresas terceirizadas que testam o módulo, garantem que ele atendeu a especificação e então ele manda o laudo para a Anatel emitir o certificado. Isso às vezes gera um problema. Por quê? O órgão já certificou, o OCD já certificou, já mandou para a Anatel, só que a Anatel ainda não emitiu, por exemplo, o certificado. Aí a sugestão é, se você entrar na Anatel, naquele primeiro link que permite consultar os módulos e sistemas que estão certificados ou homologados, se você não encontrar o equipamento que você quer homologado ali, ou o módulo, entre em contato com a gente, porque eventualmente esse módulo já foi homologado por uma OCD, só que a Anatel ainda não teve tempo de emitir o certificado oficial. Isso às vezes demora algum tempo, tá? Um outro detalhe é, quando você usa o módulo pré-certificado, todo equipamento tem que ser certificado, mas se no equipamento toda a parte de RF é feita por um módulo que já tem a certificação, você economiza muito tempo e principalmente dinheiro para conseguir atualizar a certificação do seu módulo. A única coisa que você precisa é entrar em contato com a gente, dizer, eu estou usando tal módulo no meu produto, eu quero uma carta de autorização da Quectel dizendo que eu posso usar a certificação da Quectel para certificar o meu equipamento. A gente fornece essa carta para você e está tudo certo. Tá? Procurei na Anatel e não encontrei. Significa que não tem certificação? Novamente, não necessariamente. Às vezes, um órgão certificador já certificou aquele módulo e você ainda não... A Anatel simplesmente ainda não teve tempo de colocar o certificado no site. Entre em contato com a gente que a gente certifica, te ajuda nesse caso. E se o módulo ainda não está sendo certificado por uma OCD? A gente procura junto à Quectel e vê se eles têm plano de certificar aquele módulo. E se não tem plano de certificar aquele módulo, a gente pode te indicar eventualmente um módulo similar que já tenha certificação Anatel e assim você consiga concluir o seu projeto, o seu produto de forma mais rápida. Bom, gente, basicamente era isso. A gente apresentou as questões de conexão LTE,
uma rápida pincelada sobre o que está vindo por aí, 5G, quais são os módulos disponíveis para Low Power Wide Area, módulos com taxa de transferência mais altos, focados em aplicações mais robustas, coins sem GNSS, coins sem uso de CPU, alguma coisinha sobre módulos 5G já disponíveis e o que está planejado para o futuro, e as informações gerais aí para desenvolvimento de circuitos usando o módulo da Quectel. Aqui estão alguns links que estão no final da apresentação, a gente vai fornecer essa apresentação mais tarde para ser disponibilizada, como sempre, aí no site da Embarcados. Mais uma vez, obrigado a todos, desculpa ter avançado um pouco no horário. O Thiago tinha falado Neymar. que ia avançar um pouquinho. Acho que eu avancei demais, né, Thiago? Não, é isso aí, Neymar. Eu pedi para o Neymar fazer a apresentação completa, porque essa apresentação aqui é uma apresentação de referência, né? Então o pessoal pode revê-la, né? Vai estar no site, no canal de YouTube do Embarcados, né? E também no site. Então, quando vocês lembrarem de alguma dúvida, vocês correm lá no site e deem uma olhada no ponto em específico da apresentação do Neymar. Eu adorei, o pessoal adorou também, Neymar. Tem várias perguntas aqui. Então Vamos para as perguntas? Vamos Claro. lá. Ó, vamos responder rapidinho as perguntas, tem várias perguntas. Vamos lá. O Alexandre, ele comenta sobre o desligamento das redes 2G, né? Ele comentou o seguinte, ao invés dessas redes 2G e 3G serem desativadas, elas poderiam ser aproveitadas para utilização para IoT, por exemplo, já que existe toda uma infraestrutura já montada e evitaria muitos investimentos. Como que você vê isso, Neymar? As redes 2G, elas já estão sendo desligadas? O que está acontecendo? Então vamos lá. Em algumas áreas urbanas, principalmente, regiões de Curitiba, algumas áreas pequenas de São Paulo, etc., o que acontece? Queimou o equipamento 2G, eles trocam e põem um outro equipamento mais novo. E o grande problema nem sempre o equipamento 2G que queimou, entre aspas, tem reposição. Tá. O outro ponto equipamentos 4G, por exemplo, muitas vezes, a maioria dos equipamentos não são compatíveis com 2G. Ah, mas eu não consigo usar a mesma frequência? Consegue. Isso, inclusive, é uma coisa que aos poucos está começando a ser feita no Brasil. É o chamado refarm de frequência. Você pega frequências que antes eram usadas por 2G e por 3G, estão sendo desativadas e convertidas para frequências sendo usadas por 4G. Mas, digamos, o tipo de modulação, a interface no padrão 2G não vai mais estar disponível naquela área, mesmo que a mesma frequência seja reutilizada para outra função. Sim. E a expectativa do mercado 3G vai morrer nos próximos 3 anos, aproximadamente, e 2G vai morrer ou começar a morrer em 5 anos. Vai ser desligada depois, pelo número grande ainda de maquininhas de cartão de crédito, etc., que tem disponíveis. Só que esse processo ele pode ser bem acelerado se outras coisas que não tem nada a ver com isso começarem a acontecer. Por exemplo, o Banco Central está para liberar um sistema de pagamento ou de transferência de crédito entre pessoas sem precisar passar por um cartão de crédito, usando, por exemplo, QR Code celular. Tá. Se isso pegar para valer, o que vai acontecer? Ninguém vai mais usar maquininha de cartão de crédito. E aí, o uso dessas maquininhas mais antigas de cartão 2G para de ser usado e a quantidade de gente usando a rede 2G cai drasticamente e o desligamento dessa rede pode ser acelerado. Tá certo. Sim. Obrigado, Neymar. Outra pergunta do Alexandre. Ele fala com relação às homologações e a demora dos órgãos responsáveis, dos órgãos federais, né, em liberar o uso em relação ao que acontece lá fora. Ele deve estar falando sobre o tempo maior que a Anatel leva para liberar algumas bandas para uso, né, principalmente em IoT, agora no que a gente acompanhou aí, inclusive com LoRa, né, agora a gente acompanhou com o KTM, né, Narrowband IoT. Ele está perguntando com relação a essa demora. Como que você enxerga isso? Olha, atrapalha? Com certeza atrapalha muito. Eu lembro de um episódio bem recente que ainda está na mídia, que é a questão do uso da banda KU, ou seja, 3,5 GHz, que era usada para transmissão de TV paga por satélite. TV por assinatura por satélite. Para 5G, uma banda muito próxima da banda KU foi liberada, e a grande discussão iria se aumentar dependendo do caso, até $5.000 o custo
da instalação de cada antena para incluir os filtros necessários para que eu transmitindo e recebendo em 5G, em 3,5 GB, eu não interferisse com a recepção da TV por satélite. E a briga agora está entre as operadoras e o governo dizendo, olha, ou eu forço usar, ou eu não libero a banda 3,5 GB para ninguém, acabou, que é uma decisão meio atabalhoada, eu diria, ou a outra alternativa que está sendo discutida é eu mudar a frequência da banda KU. O número de pessoas que usam TV por assinatura via satélite nessa banda está caindo, então às vezes é mais fácil eu reduzir, mudar a frequência dessa banda do que... Então são coisas que... Mas no Brasil a gente sabe que historicamente a questão da burocracia é terrível e o tempo que o governo leva para fazer as coisas andarem ele é bem alto. Certo. Obrigado pela resposta. O Laird fez uma pergunta aqui com relação a kits de desenvolvimento. Preço médio, documentação e onde encontrar os kits de desenvolvimento da tecnologia que você apresentou. Tá. Preço médio. Depende. A maioria dos kits de desenvolvimento, eles são compostos por duas partes. Você tem a placa base e uma plaquinha add-on, uma plaquinha que vai encaixada em cima só para os módulos que você quer, que você precisa. O preço ele varia bastante. Kits mais simples estão custando na faixa de 100, cento e poucos dólares. Kits um pouco mais elaborados, 200 e poucos dólares. E tem kits, por exemplo, aquele kit que era um celular praticamente, aqueles kits têm um custo um bocado mais alto. Então, esse aqui, ó. Então, esse kit da esquerda é um kit que basicamente é um celular. Tem tela touch, tem tudo. O da direita já é um kit para IoT, um kit bem menorzinho, tem um SIM card só, do lado direito ali a gente vê o local onde a gente encaixa a placa de add-on. E aí, a grande vantagem desses, principalmente os mais simples, você compra uma única placa base e pode testar vários módulos diferentes comprando só a plaquinha adicional, que ela é bem mais barata do que o kit todo. Nós fornecemos todos eles, é só entrar em contato com a gente ajuda vocês nisso. Nós ajudamos vocês nisso, sem problema. Beleza. O Adriano comentou aqui sobre a baixa latência. Né? Ele fala que para soluções que você requer baixa latência e banda alta, qual rede você escolheria? Sigfox ou Narrowband IoT? Aqui eu coloco também a CAT-M, né? Para você... Tá, das três hoje, de longe a CAT-M é melhor, é que tem menor latência. Tá. De 20 a 50 milissegundos. A NB-IoT, ela tem uma latência na ordem de segundos, de 1,6 a 20 segundos. Tá. A Sigfox, cara, ela recebe 4 bits por segundo, 5 bits por segundo. Tá. O download dela não é para ser usado, entre aspas. É muito, muito baixo. Tá? LoRa tem um download um pouco maior, mas ainda assim é na casa aí das centenas de bits por segundo. Então, a latência desses padrões ela é bem alta. Se você quer uma latência, uma boa relação custo-benefício, uma boa relação de compromisso, a melhor alternativa hoje realmente é CAT-M1. Tá? Só que você não vai ter um consumo tão baixo quanto o outro. Na vida não dá para ter tudo, né? Tá joia. É questão de escolha. Outra pergunta, Neymar, obrigado. Outra pergunta. Sobre os Smart Modules, achei muito interessante, o Fernando diz. Ele faz várias perguntas sobre Smart Module. A Quectel também oferece port Linux e seus drivers? Pergunta número 1. Tá. Pergunta número 2. Então vamos responder por partes. Vai nessa primeiro. Para poucos módulos, principalmente os módulos automotivos, ela oferece port de Linux, mas não é Yocto, ou seja, não é um negócio que você consiga atualizar. Ele vai te entregar um port de uma versão específica fechada de Linux e você vai usar aquela versão de Linux. Drivers, para os periféricos do módulo, os drivers já estão implementados. Eu quero usar um periférico proprietário que eu desenvolvi o driver do Linux, ou que tem suporte limitado a driver do Linux, ou que tem suporte de driver de Linux só para versões muito recentes de kernel. Aí você pode ter problema. Tá? Ele dá um bom suporte para Android, não para Linux. Tá.
Tá joia. Outra pergunta dele é a seguinte: minha aplicação roda Full HD e precisa de pouca banda, mínimo de 1 mega, 1 Mbps. Qual o Smart Module mais indicado? Aí qual a ideia? A questão é o contrário, entre aspas. Quais as condições de rede que você vai precisar? Segundo, se você trabalha com uma banda tão baixa, você provavelmente está fazendo o uso de uma boa GPU ou de algum engine de compressão embarcado para comprimir esses dados. Aí a gente teria que realmente sentar e avaliar dos módulos qual que tem uma GPU que te forneça capacidade de compressão necessária para você transmitir isso numa banda tão estreita, ou seja, 1 megabit por segundo. Aí o problema nem é tanto do módulo e sim driver driver da GPU que você está usando, do engine de compressão em hardware, se tem ou não, e assim por diante. Sim. E qual que é a faixa de preço para os Smart Modules, considerando o volume de 1.000 peças, nesse caso dele aqui? Cara, varia bastante. Aí o melhor é ele entrar em contato. Por exemplo, os mais novos são octa-core de 64 bits. Ele é bem mais caro do que um quad-core A7, por exemplo. Entende? Então, para chegar realmente na melhor relação custo-benefício, meus dados para contato para na apresentação, eu peço que ele entre em contato depois. Tá bom. O Joselito fez uma pergunta com relação a quesito de layout de PCB. E eu queria agradecer a sua apresentação aí, em nome de todo mundo, que foi bem detalhada. Ele pergunta o seguinte: existe para cada módulo um modelo de desenho de PCB, principalmente o acoplamento da antena, para facilitar a vida do desenvolvedor? Se você pega o kit de desenvolvimento, ele tem um template que pode ser usado para você usar no seu produto. Mas a questão isso é um pouco mais complexo. Primeiro, depende do número de layers que você está usando na placa, o material que você está utilizando na placa. Hoje o mais usado é FR4, é o feijão com arroz, é o mais comum. A espessura dos layers, a espessura do pré-preg entre os layers, tudo isso aí influencia na impedância. Então, a melhor alternativa é você realmente calcular a strip line ou a trilha que você vai, a microstrip que você vai utilizar para fazer a conexão entre o pad e a antena. E se você tiver alguma ferramenta de simulação, simular isso aí para chegar numa impedância mais próxima possível de 50 ohms, tomando os cuidados que foram recomendados. Por exemplo, cercar essa conexão de terra e colocar vários furos, vários pads ao redor, formando literalmente uma cerca tridimensional para que aquela trilha não tenha como vazar, entre aspas, potência e fique numa impedância característica de 50 ohms. Aí você vai ter problema zero. Tá joia. Tá joia, obrigado, Neymar. Tem uma pergunta aqui do William, que é a seguinte, com relação à cobertura nacional do Narrowband IoT. A pergunta dele é a seguinte: qual a previsão de entrada comercial de cobertura nacional da tecnologia Narrowband IoT? A pergunta dele é essa, o Neymar, só que assim, eu gostaria de fazer uma complementação, que várias empresas estão apostando, né, tanto no KTM quanto no Narrowband IoT, desenvolvendo seus hardwares, desenvolvendo sua solução, pensando que a cobertura vai ser muito grande. Só que você tem alguma informação sobre isso? Fala aí pro pessoal. O que a gente tem de informação hoje? Tem uma corrida entre a TIM e a Claro, cada uma com tecnologia diferente. A Claro pretende oferecer primeiro o CAT-M1. E ela estava prometendo oferecer 80% de cobertura nacional ainda esse ano. Em todos os lugares que tivesse uma cobertura LTE, ela estaria disponibilizando o CAT-M1. Mas ela já escorregou. Já avisou que antes do final do primeiro trimestre do ano que vem, ela pretende terminar a implantação disso. Por quê? Porque isso é basicamente implementação em software na parte de modulação e demodulação dos equipamentos dos remotos Radiohead. Tá? Ou seja, o equipamento que vai conectado à antena, que faz a modulação e demodulação, basta você mudar, entre aspas, o software desses caras para você ter essa modulação adicional. A TIM estava prometendo para o primeiro trimestre do ano que vem, também já deu uma escorregada em NB1 e NB2. De informações que a gente tem das operadoras, o processo está andando, NB1 está estável, entre aspas, ou seja, a gente já sabe o que fazer para
para colocar NB1. NB2 ainda estão se batendo um pouco com alteração de parâmetro, ajuste de parâmetro, etc. Mas também deve estar saindo logo. A Vivo está apostando numa jabuticaba, que é NB1 em 450 MB. Porque ela tem uma boa cobertura rural no Brasil e ela quer apostar nesse segmento. Mas ela também está trabalhando com narrowband e a ideia dela também era ter isso aí disponibilizado no começo, no final, até o final desse ano, mas a Vivo das três é que está mais atrasada, com certeza isso aí vai ser empurrado para o final do primeiro trimestre, ou começo do segundo trimestre do ano que vem, ou até o fim do primeiro semestre do ano que vem. Tá joia. Obrigado pela resposta. Tem uma última pergunta aqui, uma das últimas perguntas do Joselito. Ele comenta sobre o BC 950. Ele diz, 450 MHz tem aplicação aqui no Brasil? Possui operadora que trabalha nessa banda? A Vivo está apostando nessa banda, tá? E a TIM também está falando que vai oferecer serviço nessa banda. Na verdade, as três, Vivo, TIM e Claro, compraram o espectro em 450 MB. A grande vantagem do 450 MB é o alcance. O ponto é, hoje ainda não tem nem como certificar um módulo desse aqui no Brasil. Tá? A expectativa é que assim que as operadoras tiverem alguma coisa disponível, a gente consiga homologar e comece realmente a testar. Mas eu adianto que o 450 de todas as frequências ela é mais complicada, porque ela está muito fora da faixa normal de frequência de 2G, por exemplo, que começa em 800 MB. 700 ainda está perto, 450 é bem abaixo. Então, a maioria dos módulos 4G, o módulo LT, Low Power, NB1, em 450, ou MCAT-M1 em 450, eles não trabalham em outra banda, só 450. Ou seja, provavelmente a mesma situação aconteça no back-end, ou seja, as torres vão ter que ser modificadas para trabalhar em 450 MB, antenas novas precisam ser compradas, etc. Isso provavelmente vai atrasar um bocado a adoção do 450 MB de forma ampla no Brasil. Mas é um mercado muito promissor, porque o alcance que você tem com 450 MB é bem grande, é bem maior do que 750 MB. Legal. 700 MB. Legal. O Divanei faz uma pergunta relacionada à cobertura em fazendas, cobertura rural. Ele pergunta sobre os aparelhos para você medir a frequência da internet low power wide para fazendas que recebem internet via satélite. Ele até comenta aqui, gostaria de saber se existem aparelhos para medição de frequência, tipo internet via satélite, para o uso, para saber se tem sinal em chácara ou fazendas mais afastadas. Você tem algum conhecimento sobre isso, o Neymar? Olha, normalmente o que você tem que fazer nesse sentido? Se for muito remoto local, normalmente não tem muito o que fazer, ou seja, você vai ter que usar o satélite e acabou. Se a distância for não muito grande, o que dá para fazer? Você pesquisar com as operadoras a torre mais próxima do seu local, fazer um estudo de qual a diferença de altura entre elas, por exemplo, eu tenho montanha no meio ou não, eu consigo visada direta com antena se eu subir uma torre aqui de 10 metros, de 5 metros, que tamanho de torre eu preciso subir para ter visada direta? E aí o que você precisa fazer? Comprar uma antena celular com um ganho muito alto e apontar naquela direção e ver se funciona. Tá? Tem gente que usa, inclusive, faz esse teste à noite usando um laser verde. Você consegue ver, entre aspas, o rastro dele para tentar fazer o alinhamento com a torre. Tá? E aí talvez você consiga. O ponto nas frequências mais altas, tipo acima de 1,8, 1,7 GHz, que é a frequência aí de 1.700, 1.800, 1.900, 1.900 e 2.100 MHz, nessas frequências mais altas, esquece. Deu alguns quilômetros de distância, nem com antena com ganho alto você vai conseguir conexão. Você tem chance, se ela trabalhar numa frequência baixa, tipo 800 MB ou 700 seria o ideal, ou 450 quando sair, e fazer um arranjo desse usando uma antena. Aí o que você vai precisar? Um medidor de sinal, tem na Santa Efigênia, por exemplo, você encontra
mas normalmente o sinal chega tão fraco que você vai precisar de um LNA, um Low Noise Amplifier, e medir a potência depois do Low Noise Amplifier. Tá joia. Tá joia. Obrigado, Neymar. Só para registrar aqui, o Felipe deu uma sugestão para você incluir na próxima apresentação, se tiver uma próxima apresentação, sobre o uso de microcontroladores com o modem, ou o uso do processador interno ao modem, entendeu? E falar sobre algumas manhas ou algumas boas práticas para você fazer seu firmware, entendeu? Porque às vezes os desenvolvedores eles caem em armadilhas, né? Com certeza. E eu já peguei, meu amigo, cada software complicado. Bom demais. Cada software complicado, rapaz. Que é jogo duro. Mas tá vamos joia. lá. Muito obrigado, Neymar, pela apresentação. Gostaria de agradecer a Magnica DHW, a parceria com a Quictel também. Obrigado, viu, Neymar? Você faz uma apresentação demais, meu amigo. Muito bom. Eu agradeço a presença de todos, agradeço aí a Quictel que passou bastante informação, preparo, hoje mesmo deram uma revisada comigo na minha apresentação. Muito obrigado a todo mundo aí, a Magnica, e todos que ficaram até agora, né? Porque eu sei que extrapolamos o horário, dessa vez foi longe. Foi, obrigado, pessoal. Na próxima eu faço mais curta. Obrigado, gente. O pessoal tá aí interagindo ainda, estão mandando abraço para você, parabenizando você, tá? Obrigadão. Aqui o Alexandre aqui da AW Solution mandou um abraço para você, mandou um abraço para Embarcados, o Divanei, né? Todo mundo aqui, o Joselito. E obrigado a Embarcados aí também, claro, por esse canal e pela parceria que a gente tem. E a você, Thiago, aí também por ter visto a apresentação antes, ter dado a força que você está dando aí. Obrigadão, cara. Valeu mesmo. Obrigado, pessoal. Deem uma olhada nos textos do Neymar, lá no Embarcados. Tem textos da Magnica também no Embarcados. Tem outros webinars gravados no Embarcados. Esse webinar vai estar disponível para vocês verem os melhores momentos, né? Que vocês acham, nossa, eu tenho um problema na hora de fazer a placa. Então você dá uma corrida lá, dá uma pesquisada. Ou se não, com dúvida com relação à Anatel. Aí você corre lá no minuto 1h20 e poucos e dá uma olhada o que o Neymar falou. Beleza, pessoal? Então, se precisar, pode ter os meus dados de contato, pode entrar em contato também. Não tem erro nenhum, tá, gente? Estamos aí para ajudar. É isso aí. Obrigado, pessoal. Então, eu vejo vocês na próxima apresentação. Tchau, gente. Obrigado, Tchau. Neymar. Valeu. Obrigado. Obrigado.